Salve, turma! Hoje eu vou estar fazendo uma resenha sobre um livro que eu finalizei aí esses dias, né? E como a gente pode estar usando ele no dia a dia, né? Então o livro é esse aqui, ó. Pessoas, do Dan Zimmerman e Peter Van Inwagen. E eles começam primeiro abordando ali as duas substâncias, né, do cogito de Descartes, que é o penso logo existo. Então, basicamente, né, colocando assim em linhas gerais, é se o ser humano é só a alma ou só o corpo, né? Então tem os materialistas que vão defender que a gente é só o corpo, mas também tem uma parcela do cristianismo, de uma visão que defende que a gente é só a alma e o corpo às vezes é um invólucro, pode ser uma prisão. E nisso não só o cristianismo, mas muitos filósofos também partilham dessa visão, né? E só que eles não ficam nisso, preso muito nessa questão teológica da coisa. Eu tinha visto um outro livro que é do N.T. Wright, História e Escatologia. E ele fala isso, né? Ele quer despertar isso nos cristãos para a gente e não ficar só na questão teológica e a gente usar tudo que tiver ao nosso alcance para explicar o mundo que reflete a glória de Deus. E eu acho que esse livro ele também tem muito disso, daquele cristão que estava num cantinho e falaram, olha, fora daí você não fala, então você não pode falar de física, você não pode falar sobre ciência, você não pode falar sobre tecnologia, você não pode falar sobre muitas coisas, quando todas essas coisas só ainda favorece ainda, né, o cristão quando ele faz uso delas, né? Então vai começar com alguns filósofos, primeiramente que explica o materialismo, né? Então eu achei muito bacana um pensamento que é se a gente é só se a gente é só físico, é só a matéria, então da onde vêm as nossas imaginações, né? Porque até hoje ninguém consegue explicar uma imaginação. A gente consegue, os cientistas, né? Conseguem, os neurocientistas, a neurociência, né? Consegue explicar algumas partes do cérebro, né? Do pensamento, mas como é que você consegue enxergar um pensamento? Então se tudo é físico, então se a pessoa imaginar um elefante, então como é que você vê isso? Se tudo é físico, então da onde vem o pensamento? E também outras pessoas que também vão dizer que a gente também não é só a alma, né? E daí eu percebo muito aquilo do Ziel, né? Pastor Ziel, que diz, né? Que a gente é físico também. Porque se a gente for ver a vitória de Cristo, ela se dá na cruz. Então o espiritual ele se manifesta no físico, né? Então assim, são visões, né, que são feitas nesse livro, que são desenvolvidas, são ensaios, né, mas é muito bacana, assim, nossa, eu achei um livro
nunca vi outro igual. Então, eu como cristão, eu também me sinto muitas vezes, né, assim, você tem medo de falar porque às vezes qualquer coisa fere, e muitas pessoas também eu vejo isso, percebo. Tem um ponto do respeito que, assim, respeitar não é a mesma coisa que eu partilhar da sua fé. Eu posso te respeitar, mas não quer dizer que eu tenha que concordar com você. Porque às vezes muita gente se engana, né? Acha que respeito é a mesma coisa da pessoa ter que ter a fé do outro, né? Então tem esse engano também, né? Sabe? Eu respeito um bandista, mas eu não quer dizer que eu vou precisar partilhar dos rituais dele para respeitar ele, né? E também a gente tem que tomar cuidado para quando a gente exige respeito da nossa fé, mas critica a fé do outro, né? E isso é engraçado, né? Tem gente que critica muito, mas muito a religião do outro, mas quando é para falar da dela, não pode. Então, que estranho, né? Então, o respeito, ele vai até onde, né? Então, o respeito, eu peço respeito para minha fé, mas para a sua eu tenho crítica de sobra, né? Então, é isso. Eu acho que, né, fui um pouco além do livro, falei sobre já outro assunto, mas é um livro bom, é um livro gostoso de ler, eu recomendo, faz parte ali de uma série de livros dos cristãos na ciência e é muito bom. São excelentes pensadores, assim, pessoas que eu nem sabia que era da fé cristã. Muitos pensadores, assim, até que formaram tantas coisas aí na matemática, no cristianismo, né? Mas você vê como o preconceito, ele tá até aí, né? Porque parece que a gente coloca de escanteio o que as pessoas eram e no fim elas eram cristãs, professavam a fé em Jesus e através das ciências tem tanta descoberta que muitas pessoas estavam ali alicerçando em cima do cristianismo, né? E muitas pessoas tiram o cristianismo e deixam só o que a pessoa ali, só a matéria dela, né? Tirando de cima da verdade. Como o próprio Descartes, né? Que eu não sabia, mas ele era... Muito do que ele fez ali foi debatendo, né? As substâncias, né? Que é o penso, logo existo, né? Se a gente é só a alma, se tem o corpo. Então, isso é muito bom quando a gente consegue não dialogar, né, mas usar as diferentes ciências, né, para explicar a nossa fé. E eu vi, assim, nesse livro mesmo, eles usando a física para ver como é que vai ser a ressurreição, como que vai se dar a ressurreição. Então, assim, né, se a ressurreição com as partículas. Então, assim, é uma coisa, assim, muito aprofundada, séria, né? E realmente, vendo esse livro, assim, e saindo um pouco das questões técnicas dele, eu vejo então muito isso, né? Como cristão hoje, né? Ele está muito acuado. Eu vejo ele muito assim querendo entrar no campo da política, né? Mas aí já é de uma forma errônea, né? Porque está querendo dominar as pessoas à força. Então ele deixa o estudo do cristianismo, né?
E é isso, pessoal. Recomendo Pessoas Humanas e Divinas, Peter Van Inwagen e Dan Zimmerman.